Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos aqui hoje juntos nesse nosso encontro maravilhoso, coisa linda de se ver, para falar do incrível mundo da lógica com vocês, tá? Antes de mais nada, eu queria passar... Ui, tô com um tufo de pelo aqui, que beleza, um tufo de pelo. E eu já vou contar da minha roupa, vou contar já tudo que eu não sei guardar informações. Enfim, já queria falar que hoje estou com um probleminha técnico aqui, e não vou conseguir responder as mensagens do chat, tá? Então peço desculpas, mas não é o problema. Quem tiver qualquer dúvida, me adiciona lá no Instagram, Prof. Pedro Campos, tá? E pode mandar qualquer dúvida para mim por lá. Inclusive, mesmo que não tenha dúvida, já adiciona. Pode mandar qualquer dúvida por lá, que eu respondo para vocês, que eu não vou poder interagir aqui no meio da live. E vocês percebem que eu tô meio cheio de pelo, porque eu botei essa camiseta aqui para gravar com vocês. Aí a Zelda, um dos meus gatos aqui, minha filhota, veio aqui, eu fui brincar com ela e nem me toquei. Então percebam que eu estou cheio de pelos, mas é assim, quem não tem gato não vai entender, quem tem gato sabe que é assim mesmo, então segue a vida. Bom, hoje, nosso encontro é sobre um tema muito importante e muito interessante, que é a lógica de associação, certo? Por que é importante? Porque cai pra caramba, certo? É um tema que tem uma altíssima incidência para vocês, então tem que conhecer. E é interessante porque a lógica de associação, diferente de outros ramos da lógica que trabalha com teorias para você decorar, entender e tal, a lógica de associação não. A lógica de associação, os pelinhos, ela é quase que uma brincadeira que a gente vai fazer, certo? Lógica de associação é um tema que eu me arrisco a dizer que é divertido. É quase uma brincadeirinha que você tem para resolver a sua questão. E, como eu já disse, é um tema que não tem uma teoria, um conceito aprofundado envolvido. Então hoje, o que eu tenho para ensinar para vocês, na verdade, é, primeiro, o que é uma questão de lógica de associação e, segundo, qual o modelinho, qual a técnica que a gente vai utilizar para resolver ela. Entendendo o que é, conhecendo a técnica, daí em diante a associação vai virar um problema exclusivamente de interpretação de texto. E por ser uma matéria totalmente prática, não tem como aprender, não tem como falar sobre ela sem ser em cima de uma questão. Então já vou começar jogando aqui na nossa tela a nossa primeira questão. Eu vou ler a questão e em cima dela vou explicar para vocês exatamente o que é uma questão de associação e aí como resolvê-la, tá legal? Então vem comigo aqui já na tela. E ela diz assim: Armando, Bruno, Cris e Diogo são 4 artistas talentosos. Um deles é pintor, outro é dançarino, outro cantor e outro escritor. Não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que Armando e Cris assistiram ao show do cantor quando jovens. Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor. O escritor, que já escreveu uma biografia de Diogo, planeja escrever uma biografia de Armando. E, por fim, Armando nunca conheceu Cris. Segue-se que e vem as nossas alternativas. Tá legal? E, primeira coisa, por que essa é uma questão de associação? O que te faz ler essa questão na prova e saber? Estamos falando de associação. Basicamente, a estrutura da questão em si. Então, ele me deu 4 artistas, 4 pessoas, e está associando essas 4 pessoas a ser pintor, dançarino, cantor e escritor. E aí, o enunciado trouxe para a gente várias dicas, várias pistas, para que, seguindo essas pistas, a gente descubra quem é quem. Legal? E como eu disse, quando você lê essa questão, você tem uma ideia de que, se você for interpretando as frases, você vai tranquilamente resolver ela. Só que o problema é que as dicas elas acabam se confundindo muito, se misturando, certo? E se você não tiver um método, uma ferramenta para organizar essas informações, você não consegue resolver a questão. E é justamente para isso que eu estou aqui, apresentar para vocês esse método. E a ferramenta que a gente vai utilizar para resolver a associação, ela vai se chamar tabela cruzada, certo? E o que é uma tabela cruzada? É basicamente uma tabela que vai organizar e facilitar a associação dos nossos heróis ao que eles estão sendo associados, tá certo? E na prova,
por mais que hoje eu já tenha deixado aqui uma tabela pré-pronta para facilitar a nossa vida, na prova você vai ter que construir essa tabela do nada. Então, como que você vai fazer para construir essa tabela? Primeira coisa, você vai analisar quem é da sua questão que está sendo associado. No nosso caso, tem os 4 heróis, Armando, Bruno, Cris e Diogo. Então já sei que são eles que estão sendo associados. Então, eu já vou pegar e montar uma tabela e colocar as pessoas que estão sendo associadas na primeira coluna dessa tabela. E ao colocar aqui Armando, Bruno, Cris e Diogo, eu já sei que a minha tabela ela vai ter um total de 4 linhas, certo? Depois, na sequência, você vai identificar ao que eles estão sendo associados. E no nosso caso, eles estão sendo associados a ser pintor, dançarino, cantor e escritor. É uma associação só, os nossos heróis à profissão, e essa associação ela tem 4 elementos. E eu já vou colocar esses 4 elementos na primeira linha da nossa tabela. Então tá aqui, ó, pintor, dançarino, cantor e escritor. Não preciso nem dizer que a ordem que você coloca tanto faz. Eu, por ter toque, vou normalmente colocar na ordem que aparece no enunciado. E aí, quando eu coloco esses 4 caras aqui em cima, eu já sei que a minha tabela vai ter um total de 4 colunas. E aí é só ligar e a tabelinha tá pronta, tá certo? Agora, a graça é a gente preencher essa tabela baseado nas informações do enunciado. E o mais importante é entender como fazer o preenchimento dessa tabela. E a brincadeira vai ser a seguinte: toda vez que você descobrir que alguém na nossa questão não faz alguma coisa, você vai na ligação e vai colocar um X. Então, por exemplo, descobri por acaso, e não copia aqui, tá, Sala? Eu estou só fazendo uma hipótese, legal? Só um exemplo. Então vamos imaginar que eu esteja resolvendo a questão e em algum momento eu descubra que o Cris não é o cantor. Eu vou vir na ligação de Cris cantor e vou simplesmente colocar um X. Acabou. Só isso. Agora, se em algum momento você descobrir que alguém faz alguma coisa, então, por exemplo, vamos fingir que a gente descobriu que o Bruno é dançarino. Aí, você vai vir na ligação de Bruno com dançarino e vai colocar uma bolinha, certo? Vai colocar uma bolinha. Só que aqui em associação a gente vai ter sempre uma característica importante que é: eu tenho 4 pessoas associadas a 4 coisas. E isso vai ser comum nas nossas questões. Ou seja, cada pessoa tem uma única profissão e cada profissão está vinculada a uma única pessoa. Então, quando eu descubro, por exemplo, que o Bruno é o dançarino, eu já posso afirmar que mais ninguém nessa questão vai ser dançarino. E também, se o Bruno é dançarino, eu já sei que ele não vai ser mais nada, nem pintor, nem cantor, nem escritor. Ou seja, moral da história: sempre que você achar uma bolinha, você já pode imediatamente preencher com um X a linha e a coluna dessa bolinha. Combinado? Crisas? Ai, Pedrão, ao invés de bolinha e X, eu aprendi a fazer sim e não. SN. Cara, sua questão, suas regras. Você coloca o que você quiser. Se no lugar de bolinha e do X você quiser colocar Hello Kitty e o capeta, você que manda, tá certo? Agora, por que eu recomendo que você coloque X e bolinha? Primeiro, uma coisa é fazer aqui na lousa. Fundão branco, brilhante, as marcas coloridas. Você vai enxergar qualquer coisa. Se eu botar sim e não, se eu botar SN, se eu botar X bolinha, Hello Kitty e capeta, você vai conseguir identificar tudo tranquilo. Só que na sua prova não vai ser bem assim. Na sua prova você não vai fazer uma tabelona grandona como essa toda bonita. Você vai fazer uma tabela espremidinha ali no espaço que você tem. Além disso, você não vai ter várias cores para fazer bonitinho. Você vai usar o lápis, certo? E aí você vai preencher toda a nossa tabelinha numa folha meio acinzentada, feita com um lápis cinza,
com um monte de marcação em lápis cinza. Então, na sua prova, são 50 tons de cinza ali. É terrível, certo? Então, assim, se você for preencher essa tabela inteira com S e N, dependendo do garrancho que você tiver, o espaço apertado na pressa, esse S vira N e o N vira S. Vai ser muito fácil de você confundir. Se você for escrever sim e não, além de gastar muito mais tempo para escrever sim e não do que fazer X e bolinha, também imagina uma tabela, mais para frente a gente vai ter tabela com 36 espaços para serem preenchidas. Essa aqui só tem 16, vai ter tabela com 36. Imagine na sua prova uma tabela com 36 espacinhos, todos apertados num cantinho, tudo de cinza. Cara, definir o que é um sim e um não, um S e um N, é um caça-palavras, velho, vai ser um desafio. Já o X e o bolinha, eles são muito bons porque eles são rápidos de serem feitos, rapidinho você consegue fazer X e bolinha, e mesmo de longe apertado, é bem fácil você distinguir um X de uma bolinha, independente do garrancho que você tenha, tá legal? Então, meu conselho, X e bolinha. Sua prova, você faz o que você quiser, tá certo? E bom, não preciso falar que isso não é um jogo da velha, então, pelo amor de Deus, não tente ganhar, tá legal? E bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar as informações do nosso enunciado e, baseado no que ela me diz, eu vou preenchendo essa tabela. Então vamos começar. A primeira dica diz: Armando e Cris assistiram ao show do cantor. Pô, pensa comigo. Se Armando e Cris assistiram ao show do cantor, eu já sei que nem o Armando nem o Cris vão ser o cantor, concorda? Já que eles estavam lá assistindo ao show do cantor. Então já sei que, tela errada, que o Armando não é cantor e sei que o Cris também não é cantor. Repito, eles estavam no show do cantor. Logo, eles não podem ser esse cantor. Beleza? Depois, quando jovens, Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor. Bom, duas coisas. Primeiro, Bruno e o escritor são pessoas diferentes, o que já mostra para mim que o Bruno não é o escritor. E eu sei que ele foi retratado pelo pintor, que é outra pessoa. Então daqui eu já tiro que o Bruno não é o escritor, nem o pintor. Também conseguiria dizer que o escritor não é pintor, só que meio que isso a gente já sabia desde o começo. Então, o Bruno, ele não é o escritor e o Bruno também não é o pintor. Beleza. Na sequência, o escritor que já escreveu uma biografia de Diogo planeja escrever uma biografia de Armando. Opa! O escritor escreveu sobre Diogo e planeja escrever sobre Armando, o que significa que nem o Diogo nem o Armando serão o escritor. Então, o Armando não é escritor. E aqui o toque impera, então tem que fazer bonitinho, tá vendo? Alinhadinho, pá, alinha aqui, ó, show de bola, uma mágica toda, né? Uma mágica toda. Eu sei que o Armando não é escritor e sei também que o Diogo não é o escritor, já que, repito, o escritor escreveu uma biografia sobre os dois. E aí, Sala, é nesse momento que a tabela chega ao seu louvor. Por quê? Quando você olha aqui, ó, você já percebe, opa, peraí, o Armando não é o escritor, o Bruno não é o escritor e o Cris não é o escritor. Ou seja, e o Diogo, perdão. Ou seja, obrigatoriamente o Cris vai ter que ser o escritor. E aí lembra, assim que você achou uma bolinha, você vai imediatamente preencher com X a linha e a coluna dela. Então, se o Cris é o escritor, mais ninguém é o escritor, e o Cris também não vai ser mais nada. Tranquilidade? Crises? E tá lá. E sabe, repara uma coisa na tabela. O próximo X que a gente colocar nessa tabela vai gerar uma reação em cadeia que vai acabar com toda ela. Por exemplo, se eu vir aqui, ó, coloquei X aqui, aqui vai ser bolinha e vai vir XX bolinha e X bolinha. Então, o próximo X que a gente já colocar aqui vai matar
toda a nossa questão. E a pergunta que eu faço é, até esse momento, o que vocês me dizem dessa questão? Fácil, média ou difícil? Pedrão, por enquanto fácil. Concordo com vocês. Por enquanto, essa questão foi fácil. Só que a verdade é que essa questão não é uma questão fácil, ela é uma questão média, tá legal? Ué, mas até agora foi fácil? É, só que a gente não resolveu ela ainda. E o bicho pega na dica 4, porque a dica 4 fala assim: Armando nunca conheceu Cris. E você vira e fala, Pedrão, e daí? Sei lá. Essa dica não me ajuda. Sei lá. Sei lá. Tá, e agora? Bom, agora é bem simples. Você leu todas as dicas da sua questão e não chegou na resposta. Parabéns! Você ganhou o direito a ler tudo de novo. E a gente vai lendo tudo de novo até conseguir preencher a tabela. Repara que a cada nova leitura eu descubro novas informações. Então, não é que as leituras são iguais, você consegue tirar mais informações nas outras. Então vamos lá. Segunda leitura. Primeira dica. Armando e Cris assistiram ao show do cantor. Bom, nesse momento eu sei que o Cris é o escritor. Então, quando ele diz Armando e Cris assistiram ao show do cantor, eu posso entender que Armando e o escritor assistiram ao show do cantor. Mas, sinceramente, isso não muda muito a minha vida. Dá na mesma. Então, não ajuda muita coisa. Aí vamos para a dica 2. Quando jovens, Bruno e o escritor foram retratados pelo pintor. Bom, agora eu sei também que o escritor é o Cris. Então, quando ele fala Bruno e o escritor, eu posso entender que é Bruno e Cris. Foram retratados pelo pintor. E aí, Sal, eu quero que vocês fiquem atentos a uma coisa muito importante. Olha para a dica 1. Armando e Cris não são cantor. Olha para a dica 2. Bruno e Cris não são pintor. Concorda que as duas dicas elas têm estruturas muito parecidas? Tá. Agora, uma coisa que é importante você saber é que o examinador, ele é um cara preguiçoso. Legal? Por quê, Pedrão? Não, na verdade, ele não é preguiçoso, mas eu já explico. O que acontece é, ele raramente vai escrever uma coisa à toa. E repara que, embora a dica 1 e a dica 2 sejam muito parecidas, na dica 2 ele optou por escrever assim, ó, quando jovens. Ou seja, ele escreveu aparentemente à toa esse quando jovens. E como eu disse, o examinador ele é um cara preguiçoso. Raramente ele escreve uma coisa à toa. Na verdade, o motivo disso eu até vou contar para vocês qual é. É muito difícil você fazer uma questão completamente inédita de lógica. Então, normalmente as questões que a gente tem são questões retiradas de livro que foram modificadas, certo? O examinador pegou uma questão que existia num livro e modificou essa questão. E a ideia de um livro é sempre ser didático. Então, numa questão em livro, raramente você vai ter informação à toa, porque isso não é didático, legal? E aí, como o examinador copia, acaba acontecendo a mesma coisa. E aí, presta atenção. Quando ele diz quando jovens, isso mostra que foi no passado. Lá quando era jovem, lá no passado, o Bruno e o Cris foram retratados pelo pintor. Então, peraí. Se lá no passado o Bruno e o Cris foram retratados pelo pintor, é porque lá no passado o pintor conheceu os dois. Só que eu acabei de descobrir que o Armando nunca conheceu o Cris. Moral da história: o pintor conhece o Cris, mas o Armando não conhece. Ou seja, o Armando não é o pintor. E aí é só ver que o pintor só pode ser o Diogo. E aí acabou. Achou bolinha, fiz na linha e na coluna. Eu descobri que o cantor, que não é o Armando, nem o Cris, nem o Diogo, só pode ser o Bruno. E já tô olhando também na tabela e vendo que o Armando, que não é nem pintor, nem cantor, nem escritor, só pode ser o dançarino. E agora sim, a nossa tabela está preenchida, a questão finalizada e é só a gente detonar.
Alternativa A falou: Armando é pintor. O Armando é dançarino. Na B, Bruno é pintor. O Bruno é cantor. Na C, Cris é pintor. Cris é escritor. Na D, Diogo é pintor. Blim, blim, blim. O Diogo realmente é o pintor. Então, alternativa D é a nossa resposta. E na E, Armando é escritor. Armando é dançarino. Então tá lá. Detonada a questão, alternativa D, a nossa resposta. E eu amo essa questão, sabe? Eu amo. Essa questão ela não é nova, tá? Ela apareceu a primeira vez numa prova já faz uns 10 anos, embora ela tenha aparecido outras vezes com outros nomes. Mas desde que ela apareceu em prova, eu coloquei no meu material e nunca mais tirei. Por quê? Porque essa questão é perfeita para começar a associação, já que ela é uma das poucas questões que traz uma única tabela. O mais comum é a gente ter duas tabelas, mais para frente você vai ver, só que mesmo assim ela é bem complicada e ela deixa bem claro onde está o problema de associação. O problema não está no tamanho da tabela. Não é porque uma questão tem uma tabela maior que ela é mais difícil. Nada disso. O problema de associação está na dica. O quão essa dica é clara ou não. Se todas as dicas dessa questão fossem como a 1, 2 e 3, seria uma questão bem tranquila. Se todas as dicas fossem como a 4, seria uma questão demoníaca. E é aí que mora a dificuldade em associação. O quão clara a dica é. E o foco nessa matéria é, primeiro, atenção e segundo, interpretação de texto. Tem que dominar a interpretação de texto para conseguir resolver a associação. Tá legal? E tá lá. Neste momento, com este caso, vocês agora entendem o que é uma questão de associação. Resolvemos a primeira, vimos a tabela e tal. Só que o cara vira e fala, Pedrão, beleza. Vai ser sempre assim? Então esse vai ser sempre o nosso modelinho? Vai ser uma tabelinha, uma informação e vamos para cima? Não, nem sempre assim. A gente vai ter situações mais interessantes para trabalhar. E é o que eu quero mostrar justamente aqui para vocês. Só calma que eu embananei tudo aqui os slides. Agora sim, então quero fazer mais uma questão de associação. E eu já vou avisar que essa questão que a gente vai resolver agora é uma questão parruda, tá legal? Essa questão que a gente vai fazer agora é uma questão parruda. A gente sempre fica naquilo, é live e tal, vamos fazer uma questãozinha mais leve, não. Quero fazer uma parruda para mostrar para vocês como seria uma questão de alto nível ali de associação. Como a gente está fazendo junto, nada mais justo que resolver uma de alto nível, tá legal? Então vem comigo nossa próxima questão, aqui na tela. E ela diz assim: em um edifício com apartamentos somente nos andares de primeiro ao quarto, moram 4 meninas em andares distintos: Joana, Yara, Kelly e Beth. Não necessariamente nessa ordem. Cada uma delas tem um animal de estimação diferente: gato, cachorro, passarinho e tartaruga, não necessariamente nessa ordem. Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro no andar imediatamente acima do seu. Joana, que não mora no quarto, mora um andar acima de Kelly, que tem um passarinho e não mora no segundo. Quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga, sendo assim, é correto afirmar que... E, sabe, essa questão, de novo, o padrão que mais aparece, questão de associação com duas associações. Eu tenho agora Joana, Yara, Kelly e Beth, sendo associadas ao andar que elas moram, primeiro ao quarto, e sendo associadas ao animal de estimação. Bom, Pedrão, eu fui lendo na ordem que aparecia e acabei associando os andares com as meninas e os animais. Sinceramente, você pode também. Não tem uma regra sobre quem vai ser associado com o quê. Mas meu conselho é o seguinte: toda vez que você consegue entrar dentro da questão e interpretar melhor ela, você consegue tirar conclusões mais assertivas. E na vida, nós nunca vamos ser um andar ou um animal de estimação. A gente sempre vai ser uma
pessoa. Então, quando você associa a pessoas, fica mais fácil de você se colocar no lugar dela e entender essa associação. Então, se você reparar nas questões que eu fiz até agora, eu sempre coloquei na primeira coluna as pessoas, porque fica mais fácil de você se colocar nessa interpretação. Embora isso seja independente. Em teoria, se você quiser na tabela colocar os animais, os andares e as pessoas, vai dar certo, ou qualquer outra ordem. Mas eu prefiro sempre deixar aqui na associação principal as pessoas envolvidas, tá certo? Então vamos lá. Começando com as nossas meninas, tenho Joana, Yara, Kelly e Beth. Show! E estão sendo associadas ao quê? Primeiro aos andares, primeiro, segundo, terceiro e quarto andar, e depois ao animal de estimação, que pode ser gato, que não vai caber, eu vou ter que dar uma compactada, cachorro, que por clara preguiça vai virar cão, passarinho, que vai virar ave, por que não? E tartaruga, que esse. Botei uma régua aqui só pra dar uma pá. E tartaruga, que vai ficar só Tart, porque é um apelido carinhoso. Show! E aí a brincadeira é de sempre, interpretar o enunciado e jogar essas informações dentro da nossa tabela. Então vamos lá para luta. Começando com blá 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 blá. Primeira dica começa efetivamente aqui, ó. Beth vive reclamando do barulho feito pelo cachorro, eu ia falar com sotaque, pelo cachorro no andar imediatamente acima do seu. Bom, vamos lá que já tem várias coisas para a gente analisar aqui. Primeira coisa é, a Beth reclama do barulho feito pelo cachorro que está em outro andar. Então, se a Beth está reclamando do cachorro de outro andar, é porque a Beth não é a dona do cachorro. Primeira coisa, Beth não é a dona do cachorro. Depois, a Beth reclama do cachorro que mora no andar imediatamente acima do seu. Presta atenção. O cachorro mora em cima da Beth, no andar acima dela. O que significa daí que a Beth não mora no último. Não sei onde ela mora, mas no último ela não mora, porque tem alguém morando em cima dela. Então, a Beth também, ela não mora no último andar. Depois, Joana, que não mora no quarto andar, mora um andar acima de Kelly. E Sala, sempre que você tem uma dica que traz dois nomes, essa dica normalmente ela pode ser lida ao contrário também. Como assim? Ele disse que a Joana mora um andar acima da Kelly. Por consequência, eu sei então que a Kelly mora embaixo da Joana. Pedrão, isso tem alguma relevância? Total. E eu já vou mostrar para vocês. Mas vamos primeiro pelo básico. A Joana não mora no quarto andar. Então, a Joana não mora no quarto andar. E ele disse que a Joana mora um andar acima da Kelly. Então, se a Joana mora um andar acima de alguém, é porque a Joana não está no primeiro andar, já que ela mora em cima de alguém. Então, já sei que a Joana não está no primeiro andar. Legal? Show. Aí vem a parte ao contrário. Se a Joana mora em cima da Kelly, a Kelly mora embaixo da Joana. E aí presta bem atenção. Se a Kelly mora embaixo da Joana, primeira coisa, a Kelly, ela não mora no último andar, porque ela mora embaixo de alguém, tá legal? Mesma coisa que a gente viu da Beth. A Beth morava embaixo de alguém, então não podia estar no quarto andar. Só que mais do que isso, a Kelly, ela não mora simplesmente embaixo de alguém. Ela mora embaixo da Joana. E eu sei que a Joana não mora no quarto. Então não dá para a Kelly morar no terceiro. Ou seja, a Kelly, ela não mora nem no quarto, nem no terceiro.
Na mais alta das possibilidades, a Joana vai morar no terceiro, tornando possível que a Kelly more no segundo, tá certo? Beleza. Só que depois, logo na sequência, o enunciado, que eu tô falando estranho hoje, não sei. O enunciado, ele já entrega muito jogo pra gente. Porque ele fala assim, ó, Kelly tem um passarinho e não mora no segundo andar. Opa! Vamos lá, duas informações top. Primeiro, a Kelly tem um passarinho. Essa é na lata, é só colocar. Kelly tem um passarinho. Tá lá. E aí lembra, achou bolinha, X na linha e na coluna. E ele disse também, só recapitulando, que a Kelly não mora no segundo. Então, no segundo andar, a Kelly não mora. E aí, tamo junto. Se ela não mora nem no quarto, nem no terceiro, nem no segundo, ela só pode morar no primeiro andar. E achou bolinha X na linha e na coluna. Só que vamos lembrar da informação anterior. Ele tinha falado que a Joana mora um andar acima da Kelly. Pô, agora eu sei. A Kelly mora no primeiro. Então a Joana, que mora um andar acima da Kelly, só pode morar no segundo. Mais uma vez. Achou bolinha? X na linha e na coluna. E aí essa tabela já foi, porque aí eu tô vendo que a Beth, que não mora nem no primeiro, nem no segundo, nem no quarto, só pode morar no terceiro. Achou bolinha X na coluna. E aí a pessoa do quarto andar só pode ser a Yara. Em relação ao andar de cada uma, tá resolvido, já descobri tudo o que aconteceu. Só que agora tem que ver os animais de estimação. Então vamos continuar. Na sequência ele fala: quem mora no terceiro andar tem uma tartaruga. E aí, a princípio eu não sabia, mas agora eu já sei. Quem mora no terceiro andar é a Beth. Então, Beth é a dona da tortuguita. Bolinha. X aqui. X ali. Ainda falta descobrir quem é a dona do gato e quem é a dona do cachorro. Ai, Pedrão, eu li todas as dicas e não descobri quem faz o quê. Ainda não completei a tabela. Parabéns, ganhou o direito de ler tudo de novo. Só que a leitura morre logo no começo, porque a primeira dica falava: Beth vive reclamando do cachorro que mora no andar imediatamente acima do seu, ou seja, imediatamente acima da Kelly tá o cachorro, perdão, em cima da Beth tá o cachorro. Então é só olhar, a Beth está no terceiro andar, imediatamente acima dela é o quarto, a Yara. Então Yara é a dona do dog. Who let the dogs out? Achou bolinha X na linha e na coluna. E aí sobrou para Joana ser dona do gato, e tenho certeza que uma ótima pessoa. Tá completa a nossa tabela, agora é só achar a resposta final. Então vamos lá. Oh, meu Deus. Alternativa A. Kelly não mora no primeiro. A Kelly mora no primeiro. Depois na B. Beth tem um gato. Beth, a dona da tortuguita. C. Joana mora no terceiro andar e tem um gato. Joana mora no segundo, embora realmente tenha um gato, mas esse E obriga as duas a serem verdadeiras. Depois, o gato é o animal de estimação da menina do primeiro andar. Não, da menina do primeiro andar é a Kelly, que tem um passarinho. E aí a alternativa E para finalizar: Yara mora no quarto andar e tem um dog. Yara mora no quarto e tem um dog. Só uma correção: a Yara é com Y. Eu coloquei com I. A única Yara que eu conheço tem I no nome, então Yara conheço pessoalmente. Então,
errei. Mas tá ali Iara com Y, acho que isso não comprometeu a resolução de nenhum de vocês, tá legal? Então tá lá resolvida a questão. Alternativa E, alternativa certa. E tá lá então resolvida mais uma questão. Como eu falei, questão parruda, já mais complicada, questão mais complicada. E quando a gente resolve essa questão, gera um sentimento em vocês que é o seguinte: Pedrão, beleza. Então já sei que é isso que vai estar na minha prova. E na verdade não, tá? É normal que vocês vejam uma questão e vocês sempre pensem que na prova vai estar a questão na forma mais complicada que ela pode ter. E é sensato vocês pensarem nisso, vocês têm que se preparar para a prova. Então, sempre se preparar, imaginando que vai ser o mais difícil possível. Mas a verdade é que essa questão, ela não trabalha com o nível padrão das questões de associação, certo? É uma questão que eu escolhi a dedo, uma questão mais complexa, mas para a prova de vocês, a minha expectativa seria uma questão um pouco mais simples, pelo menos mais simples nas informações. Só que, pela estrutura de uma prova de certo e errado, e pela estrutura que muitas vezes a prova de vocês é feita, pode nascer um outro problema, que é o que eu quero explorar agora, que é o seguinte. É muito comum na prova de vocês existir um texto padrão para mais de uma questão. Então você tem um único texto, certo? E esse texto ele é válido para várias questões. E quando isso acontece, é muito comum vocês considerarem essas questões como continuações. E nem sempre é assim. Porque às vezes você descobre uma informação dentro de uma das questões e aí, baseado nessa informação, você resolve ela. Só que mesmo tendo parte do enunciado padrão, essa informação ela era isolada de uma das questões e você, se transportar ela para outras, vai acabar errando. Eu sei que com isso que eu estou falando está ficando um pouquinho nebuloso, Pedro. Não estou entendendo onde você quer chegar. E calma, que eu prometo que você vai entender. Então agora quero jogar aqui na lousa uma bateriazinha de questões. Na verdade são 3 questões que trabalham com o mesmo texto, tá? São 3 questões da mesma prova, elas vieram na sequência na mesma prova e elas trabalhavam com o mesmo texto padrão. E era uma questão tranquila, era para matar 3 na prova bonito, só que muita gente errou porque jogou informações exclusivas de uma para outra e deu problema. Você já vai entender, então para isso vem comigo aqui na tela. A questão ela diz assim: em um restaurante, João, Pedro e Rodrigo pediram pratos de carne, frango e peixe, não necessariamente nessa ordem, mas cada um pediu um único prato. As cores de suas camisas eram azul, branca e verde. Pedro usava a camisa azul, a pessoa de camisa verde pediu carne e Rodrigo não pediu frango. Essas informações podem ser visualizadas na tabela abaixo, em que, no cruzamento de uma linha com uma coluna, V corresponde a fato verdadeiro e F a fato falso. Vai lá. Considerando a situação hipotética apresentada e no que couber o preenchimento da tabela acima, julgue o item a seguir. Então, esse texto aqui que a gente acabou de ver, ele vai ser padrão para 3 questões, tá? Tanto para essa questão aqui, quanto para essa aqui, quanto para essa aqui, beleza? Só vai mudar a pergunta final. Na verdade, é uma questão de certo ou errado. Vai mudar a afirmação que é feita e que você precisa analisar se é certo ou errada. Repara que ele já trouxe a tabela meio montada para a gente. Ele utilizou aquela parte aqui de baixo, o que eu disse que normalmente não é necessário. E, sinceramente, nessa questão também não vai ser muito necessário, não. Até porque ele montou de um jeito estranho, né? Ele montou aqui a cor das camisas pelo prato que cada um pediu. Então essa forma de montar ela foi meio ruim. Tanto que vocês vão perceber que a gente vai acabar preenchendo essa tabela a mais e uma só da outra, 2 tabelas no final. E eu acho que seria bem mais fácil colocar João, Pedro e Rodrigo, carne, frango e peixe, azul, branco e verde. Só com essas 2 já daria para resolver tranquilamente. Mas o cara fez assim, eu acho que é justamente para atrapalhar um pouco a gente e colocar na parte principal uma associação meio estranha. De qualquer forma, você não vai perder tempo montando uma tabela nova. Se quiser, até pode, mas vamos fazer em cima da dele. Outra coisa é que todas as dicas que ele deu aqui em cima, ó, Pedro usava camisa azul. Aí tá lá, ó, Pedro
camisa azul. Depois, Rodrigo não pediu frango. Tá lá, Rodrigo não pediu frango. A pessoa de verde pediu carne. A pessoa de verde pediu carne. Então ele já trouxe essas informações preenchidas na nossa tabela. Só que ele não preencheu por completo, já que a gente sabe que sempre que você encontra uma coisa verdadeira, você pode preencher com falso ou com X a linha e a coluna envolvidas, tá legal? Então ele trouxe preenchido, mas trouxe meia boca. Então antes de ler o que está aqui embaixo, que é a afirmação, vamos só ver o que a gente tem. A gente tem que aqui é verdadeiro, a pessoa de verde pediu carne, e aí eu sei, se a pessoa de verde pediu carne, a de branco nem a de azul pediram, e a gente sabe também que a pessoa de verde não pediu frango nem peixe. Tá lá, padrãozão, tá ligado? Depois, outra informação que eu tenho já de outra tabela é ali. O Pedro tá de azul, então já sei que se o Pedro tá de azul, mais ninguém está de azul, e o Pedro não tá nenhuma outra cor, regras da questão. E aí aqui de baixo eu sei que Rodrigo não pediu frango, só que aí é uma informação falsa, eu não consigo preencher mais nada a partir dela, fica só assim mesmo. Agora a gente já tem tudo efetivamente que apareceu no nosso enunciado. E aí vem a afirmação da primeira pergunta que fala assim, ó. Se João pediu peixe, então Rodrigo não usava camisa branca. E aí repara, ele tá dando uma informação pra gente, ele tá falando, ó, caso João tenha pedido peixe, então o Rodrigo vai usar uma camisa branca. O que eu vou fazer? Vou admitir que o João pediu peixe e eu vou ver se uma consequência do João ter pedido peixe é o Rodrigo não usar branco, tá legal? Então essa é uma informação que ele tá dando pra gente. Então bora lá. João pediu peixe, então vou na ligação de João com peixe, bolinha. Já sabe, encontrou uma bolinha, X na linha e na coluna. Aqui vem X, aqui vem X, aqui vem X e aqui vem X. E aí, quando eu vejo que o João pediu peixe, aí a pessoa que pediu frango não pode nem ter sido o João nem o Rodrigo. Ou seja, a pessoa que pediu frango só pode ter sido Pedro. Achou bolinha, X na linha e na coluna, mas nem importa muito, vou deixar vermelhinho aqui para ficar tudo igual. Aqui sobra só para o Rodrigo ter pedido carne. Show! Descobri que o Rodrigo pediu carne, e aí eu sei da tabela de cima que a pessoa que pediu carne tá de verde. Então, se eu tô vendo que o Rodrigo pediu carne, é porque é o Rodrigo que tá de verde. Então, Rodrigo tá de verde, achou bolinha, X na linha e na coluna, e aí sobra só o João estar de branco. E olha que curioso, aqui a questão acabou. Daria para você preencher a outra tabela? Daria, sem problema. É só olhar assim, ó. O Pedro pediu frango, o Pedro tá de azul, então quem pediu frango tá de azul. Daria para completar. Mas olha lá, qual foi a tabela que a gente finalizou? Essa aqui, que é a que relacionava as pessoas com as comidas, e essa aqui que relacionava as pessoas com a cor da camisa. Então, se a gente tivesse desde o começo colocado as pessoas aqui, a gente só teria finalizado essa parte da tabela. Por isso que eu falo, normalmente essa parte aqui de baixo, esse anexo, é bem desnecessário, tá legal? E como ele ocupa muito espaço, muito tempo, eu não recomendo muito, já falei. Mas enfim, descobri tudo isso e eu vi que realmente uma consequência do João ter pedido peixe é sim o Rodrigo não usar branco, porque partindo da ideia de que o João comeu peixe, eu descobri que o Rodrigo usou camiseta verde. Então, essa primeira questão, ela tá certa. Se o João tiver pedido peixe, isso vai levar obrigatoriamente à consequência do Rodrigo não usar branco. Questão certa. Show. E aí, tá ali. E por enquanto, sinceramente, não vejo essa questão como uma questão difícil. Vejo como algo bem tranquilo de se resolver. A moral dessa história toda tá na próxima, tá legal? Por quê? Resolvi isso aqui. Lembra que essa tabela veio na sua prova, então provavelmente você já preencheu, provavelmente a sua na prova vai estar assim, tá certo? E aí você vai para a próxima questão.
A próxima questão começa com o mesmo texto, em um restaurante, João, Pedro e Rodrigo, blá blá blá, as cores da camisa, tudo isso é igual, idêntico. E aí vem a pergunta dela, ou a afirmação. Das informações apresentadas, é possível inferir que Pedro pediu frango. E olha a maldade aqui. Você acabou de preencher a nossa tabela na questão anterior, pelo menos até aqui. E a sua tendência é naturalmente buscar informação nessa tabela. Aí você olha e realmente o Pedro pediu frango. A sua vontade é louca de dizer que essa questão está certa. Aí você marca que ela está certa e não só erra essa questão, como acaba perdendo a questão anterior, já que é uma questão padrão CESP, uma errada anula uma certa, tá certo? Pô, Pedrão, por quê? Porque vamos lembrar que eu só consegui preencher essa tabela, daria até para terminar ela aqui, se você quiser, vou até terminar bonitinho. Ó. Eu estou vendo que o Pedro tá de azul, eu estou vendo que o Pedro pediu frango, então quem tá de azul pediu frango, quem tá de branco pediu peixe, que é o João, acabou, tá preenchido. Só que, de novo, a gente só conseguiu preencher essa tabela porque a gente partiu da informação de que o João pediu peixe. Só que essa informação, o João pediu peixe, ela era específica da questão anterior. Ela não faz parte do enunciado padrão. Então, eu não posso garantir que necessariamente o João ele pediu peixe. Então, essa tabela não pode ser utilizada para essa questão. O que eu tenho são só essas informações. E aí, dessas informações, o que eu sei é que o Pedro está de azul, essa é a informação que eu sei, e aí, se o Pedro está de azul, ele não está de mais nada, e nem mais ninguém está de azul. Eu sei que quem está de verde pediu carne. Então, ninguém está mais nada. Tarará, 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 tarará. E eu sei que o Rodrigo não pediu frango. Até dá para a gente tentar enxergar alguma coisa a mais. Por quê? Eu tô vendo daqui que o Pedro tá de azul. E eu tô vendo que quem pediu carne está de verde. Então, se o Pedro tá de azul e quem pediu carne tá de verde, eu já sei também que o Pedro não pediu carne. Regra. Só que agora eu fico com duas opções. O Pedro pode ter pedido frango ou pode ter pedido peixe. Na anterior, essa dúvida não apareceu porque eu sabia que o João tinha pedido peixe, só que agora nessa aqui eu não sei mais. Então nessa nova questão eu fico com duas possibilidades em aberto. O João pode ter pedido carne ou, frango ou peixe. Então não é possível inferir neste caso que o João pediu frango. Essa aqui ela tá errada. E Sala, essa questão ela me chamou muito a atenção quando ela apareceu em prova, porque, como eu disse, ela é uma questão fácil. As informações do enunciado já foram dadas aqui. Então, isoladamente, ela não é difícil. O mesmo para essa. Das tabelas, das informações, foi a mais bobinha. Ele deu uma cravada, João pediu peixe e acabou. Só que o índice de acerto dessa aqui em especial, em que você não precisava fazer nada, era só olhar para a tabela e perceber, não dá para concluir isso. Acabou. Só que o índice de acerto dessa questão na prova foi baixíssimo. Justamente por isso, a sequência de questões que ele montou. Então, quando você tiver um texto padrão para várias questões, cuidado só para você não transportar para outras questões informações que eram isoladas de uma em si. O que vale para todas as outras é o texto padrão, mas não essa informação adicional. Eu acho que das possíveis pegadinhas, entre aspas, de prova, essa é a que mais derruba a galera em lógica, tá legal? Enfim, mas você não vai cair mais que agora tá avisado, essa aqui tá detonada, então vamos para a próxima e última dessa leva. De novo, o texto é padrão, as informações, papapá, só que aqui no final ele vai mudar um pouquinho. Ele vai falar assim, ó, as informações apresentadas na situação em apreço e o fato de João ter pedido peixe, agora ele está contando, ó, o João pediu peixe. Então, na primeira, isso estava valendo. Na segunda, isso não estava mais valendo. Lembra de olhar a questão isoladamente. E na terceira, agora volta a valer. Ele falou, ó, usando as informações que o enunciado deu e o fato do João ter pedido peixe,
não é o suficiente para identificarem a cor de camisa de cada uma das pessoas e o prato que cada uma delas pediu. Pô, para tudo. A gente acabou de partir dessa informação. Quando eu parti da ideia de que o João pediu peixe, eu consegui completar a nossa tabela inteira, que foi a questão 460176. Então, sim, quando você tem a informação de que o João pediu peixe, você consegue preencher a tabela completamente. Ou seja, tendo o dado de que o João pediu peixe, eu posso sim identificar a cor da camisa e o prato de cada uma das pessoas. Só toma cuidado que aqui ele botou uma negativa. Ele disse que você não poderia, não seria o suficiente para identificar. E tá errado porque é o suficiente, sim, senhor. Tranquilo? Crises? Então aqui, de novo, essa questão é muito interessante porque quando você olha na plataforma do Que Concursos, o índice de acerto dessa questão é bom, é alto. Mas porque na plataforma, esse texto padrão ele vem isoladamente para cada uma das questões. Na prova, onde esse texto apareceu lá em cima e só vinham as frasezinhas embaixo, aí muita gente usou isso em consideração para preencher ela e acabou se atrapalhando. E aí lembra que na prova o cenário é bem diferente. Na prova vem tudo junto, tem um nervoso, um texto padrão, então toma muito cuidado, tá legal? E tá lá então detonada essa questão. Repara que hoje 5 questões numa live. Eu acho muita coisa, é parrudo. Hoje o negócio foi parrudo. Eu quis trabalhar com vocês em alto nível porque esse é um tema importante e vale essa exploração toda, tá legal? E galera, estendi bastante aí do horário, mas espero do fundo do coração que tenham gostado e entendido a aula de hoje. Lembrando, qualquer dúvida, me adiciona lá no Instagram, me adiciona também no meu canal do YouTube, Prof. Pedro Campos, tá legal? Que concurso de imagem vocês já estão ali adicionados e não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com a galera, já que a associação é um tema importante e não só para vocês, mas para vários outros concursos, tá galera? Técnico de tribunal cai muito, inclusive a questão complicadona que eu coloquei era uma questão de escrevente TJ São Paulo. Não é o cenário de vocês, mas eu queria trazer ela porque ela é bem interessante, tá legal? E bom, vou ficando por aqui, foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês, um beijo enorme, até uma próxima e tchau, valeu!